Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, galera do Lobo Guará, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Dando seguimento à quarta rodada do Campeonato Goiano, o Goiás venceu o Iporá por 2-1 no estádio Ferreirão na manhã deste domingo. Neste vídeo, eu vou trazer para vocês as minhas impressões, as minhas avaliações tática, técnicas individuais e também da arbitragem neste jogo entre Iporá e Goiás pela quarta rodada do Campeonato Goiano. Logo depois da nossa vinheta de abertura, não saia daí, é rapidinho. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte aqui desta comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para comentar, pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma pergunta, pode ser uma consideração. A sua manifestação é sempre muito bem-vinda aqui neste espaço. Quem oferece este vídeo de análise entre Iporá e Goiás é a Viegas Printer Locação de Impressoras. A Viegas Printer é a maior loja de locação de impressoras do estado de Goiás. Atende todo o estado. Se você quiser uma impressora pequena, ela tem média, grande, uma jato de tinta, uma laser, o que você precisar em termos de impressora, fale com a Viegas Printer que ela vai atender a sua necessidade, seja para a sua empresa, seja para a sua residência. Você fala com os consultores da Viegas Printer pelo 991437700. Viegas Printer oferece a análise de Iporá 1, 2 para o Goiás pela quarta rodada do Campeonato Goiano. Vamos falar primeiro do jogo, né, de um modo geral, depois eu faço uma apresentação tática deste confronto e por fim eu falo individualmente dos jogadores, tudo bem? Vamos lá, o Goiás começou bem a partida, controlou praticamente todo o primeiro tempo, com exceção de um lance ali no final do primeiro tempo com o Iporá numa cobrança de escanteio. O Hugo salva essa bola em cima da linha praticamente, me pareceu que foi o Rodrigo Milanês que desviou aquela bola. O Goiás controlou toda a primeira etapa, conseguindo buscar as jogadas pelas pontas, com o Diego Gonçalves pelo lado esquerdo, com o Palácios pelo lado direito, e tem um controle também do meio campo, né? O Goiás fez um primeiro tempo muito interessante. Para mim, o melhor tempo do Goiás no Campeonato Goiano até agora, em termos de domínio do adversário, em termos de soberania dentro de campo. Para mim, o primeiro tempo desse jogo contra o Iporá foi o melhor tempo do Goiás neste Goianão de 2023 até este momento. Lembrando que o técnico, daqui a pouco eu vou trazer a escalação do Goiás e as modificações, mas o técnico Guto Ferreira explorou a equipe reserva, né? Hoje mandou a campo um time reserva com vários jogadores, inclusive estreando nesta manhã com a camisa esmeraldina. No segundo tempo, o Iporá veio melhor para o jogo, conseguiu levar perigo, certo perigo ao goleiro Tadeu. O Goiás perdeu o rendimento, deixou de chegar lá na frente e o Iporá acabou empatando numa cobrança de pênalti, né, do Iago, um pênalti muito contestado pelos esmeraldinos. Depois, na análise da arbitragem, eu falo sobre este lance. Mas depois do gol do Iporá, o Goiás voltou a atacar, voltou a agredir a equipe da casa, chegou a perder uma oportunidade com o Hugo. Não foi exatamente perder uma oportunidade, né, porque não chegou um lance tão claro assim para ele, apesar de estar ali próximo à pequena área, mas era um lance de difícil execução. Mas chegou a vitória com o gol do Nicolas, já ali próximo aos 40 minutos do segundo tempo. Uma vitória merecida de uma equipe que foi melhor no conjunto do jogo. O Iporá, para mim, foi melhor do que o Goiás ali em alguns minutos no segundo tempo, mas o Goiás, em termos de domínio, dominou o primeiro tempo e dominou o jogo também depois que o Iporá acabou empatando a partida lá no estádio Ferreirão. Correto? Então agora eu vou trazer para vocês aqui uma análise tática desse jogo. Pela primeira vez nesta temporada e pela primeira vez comandando a equipe do Goiás, o técnico Guto Ferreira atuou com três zagueiros.
Eu vi muitos chutes, né? Talvez seja assim, em termos de formação, vi outros que ignoraram. Eu não trabalhei nesse jogo, apenas assisti. Mas eu vou falar do que eu vi, né? Do que eu entendo que foi o padrão, o esquema tático do técnico Guto Ferreira. Ele colocava a equipe, ao meu ver, em um 3-5-2, que em alguns momentos, especialmente quando o Goiás se aproximava da área, virava praticamente um 3-4-3. Né? Essa foi a maneira que eu vi o Goiás jogando. Era um 3-5-2 original, vamos dizer assim, mas que tinha algumas variações de quando você se aproximava da área, esse esquema ele se tornava praticamente um 3-4-3. Eu vou pegar a plancheta aqui até para explicar melhor para vocês como é que era essa equipe no momento ofensivo, tá bem? Aqui eu estou falando do momento ofensivo. Vamos lá. Aqui o Goiás posicionado. Então ele tinha, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma caneta, que aí vai ficar bom para desenhar. Não estou achando aqui a minha caneta. Ah, achei. Vamos lá. Ele tinha aqui 3 zagueiros, correto? Ian Souto, o Edu que jogou centralizado, o Bruno Melo pelo lado esquerdo. Quando o Bruno Melo foi contratado, eu citei a vocês que ele jogava de zagueiro às vezes, mas normalmente quando se jogava com 3 zagueiros. À frente aqui, ele tinha o Palácios. O Palácios fazia toda essa lateral aqui, ó. Toda ela era responsabilidade do Palácios, ofensiva e defensivamente. Depois eu vou mostrar como é que o Goiás defendia. Já do lado de cá, o Hugo, que fazia esse homem da beirada, normalmente ele fazia isso aqui e aqui à frente era o Diego quem caía para cá. O Diego caía, o Herculano centralizava, o Palácio subia e o Goiás ficava mais ou menos nessa formação. Por isso que eu falei de um 3-4-3. Porque os volantes, ou o Felipe ou o Johnny Lucas se aproximava aqui, o Hugo se aproximava aqui e o Goiás fazia uma retaguarda aqui com 3 zagueiros, 4 no meio campo e 3 lá na frente. Cheguei mais para cá para vocês verem melhor, certo? Então, ele era um Goiás, voltando, né, repetir aqui, ó. Ele saía aqui de um 3-5-2, com o Hugo de um lado, o Palácio do outro, os 2 volantes por dentro, o Carlos Maia aqui e o Diego Gonçalves Herculano lá na frente. Quando essa equipe se desenvolvia, normalmente o Diego caía para a esquerda, o Herculano centralizava, o Palácio subia, um dos volantes, principalmente o Jones Lucas, saía aqui pelo lado direito, ao lado do Carlos Maia, e o Hugo saía do lado esquerdo, e aqui atrás você tinha uma trinca de zagueiros aqui, mais ou menos neste formato, para formar um 3-4-3 lá na frente, correto? E sem a bola, né? Como é que esse time marcava sem a bola? Aí outra diferença, no momento sem a bola, ele descia o Ian Souto, descia o Edu e descia o Bruno Melo. De cá o Hugo fazia a primeira linha, então o Goiás tinha uma linha de 4. À frente dessa linha de 4, ao contrário do Hugo que descia na primeira linha, o Palácios descia na segunda linha. O Palácio descia na segunda linha, os 2 volantes desciam por dentro e o Goiás formava outra linha de 4, às vezes uma linha de 5. Em alguns momentos o Goiás fazia um 4-1-4-1 com o Felipe no meio aqui, ó, e somente um centroavante lá. O Felipe no meio, o Carlos com o Jones à frente, o Diego de um lado, o Palácios do outro e o Herculano lá na frente. Tá bem? Então essas foram as mudanças táticas que o técnico Guto Ferreira fez para este jogo. E eu achei que no primeiro tempo, enquanto o time teve um desenho tático mais claro, né, sem tantas substituições, eu achei que o Goiás teve um desempenho muito interessante. Agora vamos falar aqui individualmente dos jogadores esmeraldinos. Tadeu fez uma boa defesa no segundo tempo, né, que a bola desviou. O pênalti ele acabou saindo um pouquinho antes, né, da cobrança. O Ian Souto teve envolvido no lance do pênalti, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas para mim teve um desempenho satisfatório. O Edu, muito seguro hoje lá atrás,
Bruno Melo deu muita tranquilidade à defesa do Goiás, um desempenho bom do Bruno Melo. O Johnny Lucas eu achei que foi razoável. O Felipe tem muito controle da posição, né? Muito controle do funcionamento da posição, mas se mostrou um pouco fora de ritmo ainda. O Hugo, para mim, me surpreendeu positivamente. O Hugo fez uma partida muito boa. Foi Conseguiu atacar e atacar com certa qualidade. O lance do gol do o segundo gol do Goiás nasce de um passe dele para o Bruno Melo na linha de fundo, ele que depois das modificações, né, ele entrou na segunda linha e o seguindo, né, ali e ele salvou uma bola em cima da linha, né, que seria o gol do Iporá ali no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando foi jogar no segundo homem na frente, ainda conseguiu fazer essa função com certa qualidade. Então achei que o Hugo fez uma partida, e eu sou um crítico do Hugo, né, do futebol do Hugo, mas hoje eu digo que o Hugo fez uma partida muito boa lá na cidade de Iporá. O Carlos Maia não foi bem no jogo, não aproveitou bem a oportunidade. O Palácios foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo caiu muito, se apagou, teve falhou nas finalizações. Ele teve duas oportunidades para finalizar, acabou não conseguindo converter nenhuma em gol. Uma no primeiro tempo que ele tentou driblar o goleiro, e uma no segundo tempo que ele tentou fazer por cobertura, mas não executou com precisão os lances, acabou desperdiçando a oportunidade. Mas um jogador que oferta muito passe, está sempre presente, sempre próximo à jogada, muito aguerrido. Achei bastante interessante a partida, especialmente o primeiro tempo do Palácios. O Brenner Herculano foi um centroavante e fez bem o seu papel de centroavante, subiu muito para fazer o primeiro gol, né? Ele passou quase meio corpo do zagueiro da equipe do Iporá. E o Diego, alguns lampejos ali no primeiro tempo, mas uma partida apenas razoável. Até colocar o time do Goiás aqui para a gente dar uma olhada e eu ir comentando também. Falar aqui dos jogadores que entraram. A energia acabou. Acontece. Mas vamos seguir aqui desse jeito, que eu imagino que vocês estão me vendo aí e eu vou continuar gravando, tá bem? O Heron entrou, não comprometeu. O Felipe Costa entrou, pouca participação. O Natan Melo entrou, correu ali razoavelmente, mas não teve um grande desempenho assim. Lá na frente o Alisson não entrou bem hoje, havia entrado bem contra a equipe do Anápolis, e o Nicolas entrou e foi decisivo, né? Marcou o segundo gol da equipe do Goiás, fez aquilo que se espera de um centroavante. Então basicamente foi isso que eu vi nesse jogo entre Iporá e Goiás. A arbitragem, para mim, o Elmo voltou a energia. Para mim o Elmo errou na marcação do pênalti. Não, eu não vi toque do Ian em cima do Gaia. Fiquei procurando toque, ele tinha estendido a perna, o joelho, alguma coisa assim, mas para mim o pênalti não aconteceu e o árbitro acabou assinalando essa penalidade a favor do Iporá, e para mim o Goiás foi prejudicado lá no estádio de Ferreirão. Mas você, torcedor, fique à vontade para falar o que achou do time, o que achou da arbitragem e etc. Tá bem? O espaço é todo seu, a energia não está querendo me deixar trabalhar, mas uma hora vai dar certo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.